E dos ingleses, né? E franceses e americanos. E dos russos também. Quando terminou a guerra, em 45, e os americanos tiveram acesso aos arquivos secretos do Estado-Maior alemão, verificaram que o Hitler tinha nomeado uma comissão de altíssimo nível científico-militar para estudar uma suposta arma secreta aliada, porque quando os Junkers atravessavam a Mancha e iam bombardear... Junkers eram os aviões alemães. Alemães, que a gente vê nesses filmes de reconstituição. Quando eles iam bombardear a Inglaterra, e os artilheiros ficavam na cauda e sem cobertura, eles viam e metralhavam os objetos que se aproximavam desses aviões. Evidentemente, os alemães estavam pensando que esses objetos eram arma secreta, porque os americanos já tinham radar e eles não tinham ainda. Bom, acontece que quando a Royal Air Force, a Força Aérea, ia bombardear a Alemanha, também era seguida. Então, uns atribuíam aos outros uma arma secreta. Na verdade, a arma não existia e eram seres extraterrestres. Eram objetos inteligentemente controlados que seguiam as aviações. Não eram bolas de sabão, não eram papagaios. Não se esqueça de que quem pilotava esses aviões eram pessoas que iam para morrer. Portanto, não eram brincalhões. Eram oficiais da mais alta competência. Os relatórios iam para os governos. O que você me diz do livro Eram os Deuses Astronautas? Eu sou a pessoa que fez o prefácio para esse livro em português. Eu acho que realmente a ufologia tem uma dimensão histórica e antropológica, sem dúvida hoje, com essa abertura que nós temos nesse fim de século, uma série de assuntos. O Papa, aliás, vai fazer isso. Você não viu que a semana passada o Papa, depois de operado de apendicite, acho que ele ficou pensando bem nas coisas, ele disse que a igreja aceita a teoria da evolução. Não é mais Adão e Eva a coisa. E as igrejas protestantes não estão gostando disso, mas o Papa está pensando no século XXI. Ele vai também, certamente, se manifestar um dia sobre os UFOs, porque existem muitos sacerdotes que estudam isso. Como é que o governo americano, como é que os governos veem hoje os UFOs circulando, rondando o mundo? Eles continuam mantendo a mesma política. Olha, quando o Kennedy foi eleito, o presidente Kennedy, que foi assassinado em 63, ele prometeu aos grupos americanos que estudavam ufologia, eu era membro de 2 desses grupos, APRO e NICAP. Ele prometeu que, assim que se tornasse presidente, ele ia abrir todos os arquivos do FBI, da CIA, etc, etc, etc. Sobre os UFOs, sobre os extraterrestres. Porque em 63 os americanos já tinham 25 anos de pesquisas. Ele fez? Ele não fez. Nem ele, nem o sucessor dele, nem o... nada. E nem esse que foi reeleito agora. Como é que as autoridades americanas veem hoje, como é que elas se portam em relação a todos esses fenômenos? Olha, hoje, com essa aproximação do fim do século, há uma preocupação em jogar fora no lixo da história certas teorias antiquadas, certos pontos de vista obsoletos. Então, em muitas universidades dos Estados Unidos, o assunto é estimulado, ao contrário das nossas universidades, que bloqueiam tanto estudantes como professores no sentido de se interessarem. Porque, Celso, isso é um assunto científico, não é assunto místico nem militar. É um assunto científico. Se eu tiver tempo nessa entrevista, eu posso lhe narrar um fato que ocorreu em 89 e que provocou uma comoção em Nova York. Não foi em Varginha, foi em Nova York. E, inclusive, foi presenciado por um alto funcionário das Nações Unidas. Isso que aconteceu lá? Eram 3 horas da madrugada e o trânsito foi interrompido na Brooklyn Bridge, aquela ponte que liga as 2 ilhas Manhattan e a Long Island, porque tinha um enorme disco voador, um enorme UFO, uma bola gigantesca vermelha, acima do 12º andar desse prédio, no lado da ilha, e todos os carros que estavam ali, no cone magnético do UFO, pararam.
foram bloqueados. Desligaram. Desligaram. Centenas de pessoas saíram e começaram a dialogar e chamaram a atenção. De repente veio o carro com esse alto funcionário da ONU. O carro também morreu, do outro lado da ilha. Aí os funcionários desceram com a arma, porque podia ser um assalto, pode ser qualquer... Lá também tem essas coisas, né? O que aconteceu? Viram que se formou um cone azul e 4 seres levitando. Ninguém estava hipnotizado nem em pileque. Eram pessoas que foram depois, isso foi reconstituído minuciosamente. Eram 3 ETs, 3 alienígenas e uma mulher de 40 anos vestida de roupa de lingerie noturna. A distância em que estavam, o telespectador pode imaginar, a distância de 12 andares. Você vê as pessoas, parecem crianças. Muito bem. Um dos agentes de segurança desse alto funcionário da ONU pegou uma arma para atirar. Veja o realismo da cena. Porque pensou que aquela mulher estava sendo sequestrada. Mas ele, naturalmente, como um bom militar, não raciocinou bem na hora. Como é que ele podia... 3 sequestradores. Esses fatos foram confirmados? Esses fatos foram documentados? Se eu não estaria contando aqui. Eu sou uma pessoa de responsabilidade. Confirmadíssimos e, inclusive, provocou o MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, que é uma das maiores universidades do mundo, a convocar a nata da ciência americana para fazer um estudo coletivo. Tinham mais de 50 psiquiatras lá, de altíssimo nível. Nós vamos aos comerciais, voltamos já já. Muito obrigado, a gente volta com esse assunto aqui. Muito prazer. Prazer é meu. Sozinho no universo. Há algum tempo.